Mas tinha uma coisa que ainda não tinha acontecido com There ele. was something that did not happen to him yet. Ele tinha que ser submetido na mesma tentação que Adão foi submetido. He had to be submitted to the same temptations that Adam was submitted to, Para poder se tornar semente, so he could become a seed que ia cair no meu coração, no seu coração, that will fall in our hearts, que ia produzir em nós a vida de Deus, that would produce in our lives the life of que ia God, produzir para Deus filhos de Deus. that would produce to God sons, Ou como nós estamos dizendo aqui, filhos do reino. or as we say here, sons of the kingdom. E aí então Jesus nasceu. So then Jesus was born, E ele precisava ser tentado. and he needed to be tempted. E ele foi tentado em tudo que Adão foi tentado. And Diz he a was palavra. tempted in all the things that Adam was tempted, says the word, Sem pecado. without any sin. E 1 João capítulo 2, And in se alguém first tiver John, curiosidade, pode abrir lá. and in 1 John chapter 2, if anyone Versículo wants to 16 open em that, diante. from verse 16 on, Está escrito lá que tudo que existe no mundo. it says that everything that exists in this world. E aí aquele texto pega todos os pecados que a gente pode imaginar And then that text will mention all of the sins that we can imagine. e divide todos os pecados em 3 categorias diferentes. And you will divide all those sins in 3 categories. E qualquer pecado que a gente possa cometer hoje And any sin that we can commit today vai estar numa dessas is categorias, going to be in one of these categories. pode estar em 2 It categorias can be in 2 categories ao mesmo tempo, at the same ou time. pode estar nas 3 ao mesmo tempo. Or it can be on all 3 at the same time. Mas não se pode cometer nenhum pecado que não esteja pelo menos em uma delas. But you can commit any sin that wouldn't be in at least one of them. E essas 3 categorias, And these 3 categories, a Bíblia chama de concupiscência da carne. I think you should find the verse and read. Okay? That's tough in English. Desire of the flesh, if you want. yes, it says the desire of the flesh. Concupiscência ou desejos da The carne. desire of the flesh. Desejo, essa é uma categoria, desejos da carne. That's the category, is the desire of the flesh. Outra categoria é o desejo dos olhos. The other category is the desire of the E a eyes. terceira categoria And the third one é a soberba da vida. is the Pride of life. pride of life. Então qualquer pecado estará ou numa delas ou nas 3 ao mesmo tempo. So any sin will be located in one of them or in all 3 of them. E foi nelas que Adão e Eva foram tentados e caíram. And Adam and Eve were tried in these categories and they E fell. agora aqui Jesus no capítulo 4 Now Jesus in chapter 4, de Mateus in Matthew chapter vai ser 4, tentado nas 3 categorias. he's going to be tempted in all 3 categories. E glória a Deus, nós já sabemos o fim da And história. glory to God, we know the end of the Ele não story. cai. He doesn't fall in his temptations. Agora aqui vem algumas coisinhas para você. So now some things that for you, Tem muita gente que pensa assim, many people think the way. mas é claro que Jesus não ia cair no pecado. They think this way. Of course, Jesus wasn't going to fall in. Ele era Deus. He was a God. Esse é o primeiro engano. That's the first mistake. Deus não pode ser tentado por ninguém, diz a Bíblia. It says the Bible that God cannot be tempted by anyone, E ele a ninguém tenta. and nobody will tempt him. Presta atenção. So Deus não pode ser tentado. God cannot be tempted, E ele próprio não tenta ninguém. and He won't tempt anybody. Tentação é coisa do tentador, que é o diabo. Temptation is something from the person that will tempt, and that's the devil. Então Jesus não poderia ter sido tentado como Deus. And Jesus wouldn't be tempted if he wasn't if he was a God. Porque ele não poderia ser tentado como He, Deus. he wouldn't be able to be tempted as a God. Ele foi tentado como homem. He was tempted as man. E não fique confuso. And don't be mistaken. Quando Jesus se fez carne e nasceu aqui entre nós, When Jesus became flesh and he lived among us, ele já veio com uma natureza. he came with his nature. Ele era Deus. He was a God. E ele nunca deixou de ser Deus. He never lacked on being God. Mas ele recebeu uma outra natureza, que é a natureza humana. But he received another nature, which was the E human daí em nature. diante, And from then on, ele se tornou Deus homem. and from then on, he became God and man. E as confissões que nós temos na história da igreja dizem que essas duas naturezas não se dividem. And the confessions we have in church says that these two natures won't divide. São inseparáveis. They're undividable. Mas na hora da tentação,
But in time of na temptation, hora da decisão, in time of decisions, quando Jesus estava aqui na terra como segundo Adão, when Jesus was here on earth as Adam, ele não estava vivendo como Deus. he wasn't living as God. Porque se Jesus estava aqui na terra vivendo como Deus, Because if Jesus was living as God here on earth, ele não pode ser um padrão para mim, he couldn't be a pattern for me, an porque eu não sou example, Deus. because I'm not God. Como é que eu vou seguir ele? How am I to follow him? Ninguém pode seguir Deus. Nobody can follow him. Sabe por que Deus mandou Jesus? You know why God sent Jesus Como homem? as man? Para existir um padrão para você poder seguir. To have a pattern so you can follow Que them. nenhum ser humano pode seguir a Deus como padrão. That no human being can follow God É as a muito pattern. alto It's too o padrão. high. É impossível de ser seguido. It's impossible. Então o padrão de Deus para nós é Jesus, o homem. So the pattern for us is Jesus the man. Então agora aqui ele vai ser tentado como homem. Now here he's going to be tempted as man. Agora presta atenção. Now pay attention. Uma outra coisa One more thing é que tem gente que pensa assim: is that people think, ah, mas Jesus não tinha pecado. oh, Jesus didn't have any sin, Então ele não podia cair nessa tentação. so he couldn't fall into this temptation. Primeira coisa, That's the first o thing. fato de não ter pecado The fact of having no sin não impediria ele de cair na tentação. wouldn't keep him from falling to Porque como é que o temptation. Adão e a Eva estavam antes de cair na tentação? Because how were Adam and Eve before they fell into temptation? Sem pecado. They had no sins. Quando eles cometeram o primeiro pecado, eles não tinham pecado. When they committed that first sin, they didn't have any before Então that. é possível para alguém que não tenha pecado, pecar. So it's possible for somebody that has no sin to sin. Tudo o que precisa Everything they need é ser um ser humano, is to be a human being com poder de decisão, with the power of decision para decidir entre uma coisa e outra. to decide between one thing Por and the isso other thing. Jesus é um ser humano. That's why Jesus is the human being. Então diz assim, ele não podia ser tentado porque ele não ia cair. Então, ele era humano, So podia cair. you couldn't say that he wouldn't fall into temptation because he was a God. He would because Mas he was a man. presta atenção, outra Pay coisa. attention, one more thing. Se Jesus foi tentado If Jesus was tempted e não havia possibilidade de Jesus cair na tentação, and there were no possibilities of him falling into that temptation, então aquela tentação foi a mentirinha. so that temptation would be a lie. Nenhuma tentação No temptation que não inclui a possibilidade that wouldn't include the possibility de alguém cair nela of somebody falling in. não é tentação. It's not a temptation. Vocês querem ver uma coisa? You want to see something? Se você oferecer para mim um pé de moleque, If you offer me Aquele docinho a piece of brasileiro. candy, você vai me tentar. you're going to tempt me Porque eu gosto desse negócio. because I like Eu adoro comer pé de moleque. I like candy. Eu não posso. Porque eu estou com o meu açúcar muito alto. I can't eat it though because my blood sugar is high. Mas você vai me tentar. But you're going to tempt me. Eu posso não cair na tentação. I may not fall into Mas that ela mexe temptation, comigo. but it will move me. Ela abre uma possibilidade para mim cair. It will open a possibility for me to fall in it. Agora você quer ver uma outra coisa? Now you want to see something else? Se você trouxer para mim alguma coisa bem apimentada. Now if you bring me something that's very, very spicy, Eu não gosto de pimenta. I don't like spicy. Não vai me tentar mesmo. It's not going to tempt me at all. Vocês compreenderam? You understand? Não vai me tentar mesmo. It's not going to tempt Então, me at se all. alguma coisa não tem o poder de tentar você, ela não é tentação. So if there's something that has no power of tempting you, it's not a temptation. Então, havia possibilidade para Jesus cair na tentação. So there were possibilities of Jesus falling into this temptation. Mas se você trazer um negócio bem apimentado para o Eric, ele vai ser muito tentado. But like if you bring something very spicy to Eric, for example, he's going to be very Ele tempted. ama coisa He apimentada. likes spicy things. Agora veja bem, Now look, ali estava Jesus como homem, there's Jesus is man para ser tentado. to be tempted, E ele estava para viver a vida no reino de Deus. and he was there to live in the kingdom of God. E é esse o nosso assunto. And that's our É o reino subject, de Deus. is the kingdom of Para God. que você seja eficaz no reino de Deus. So you may be Efficient. efficient in the No kingdom reino of de God. Deus. Para que você seja vitorioso no reino de So you may Deus. be victorious in the kingdom of God. Você precisa vencer as tentações básicas na sua vida. You need to conquer the basic temptations Você in your precisa life. pôr essas tentações básicas debaixo dos seus pés. You need to put these basic temptations Você under your precisa feet. submeter You need to submit a sua carne, your flesh,
que é a sua humanidade. which is your human part. Estava falando ontem com os jovens. I was speaking yesterday with the youth, Existem dois significados para a palavra carne na Bíblia. and I told them there are two meaning of flesh in the Bible. There are two Na meanings. teologia de Paulo, The um dos theology of- significados de carne The theology of Paul, one of the meaning é que a carne é a natureza pecaminosa. is that flesh is a sinful nature. E por isso